Oi, gente, boa noite. Boa noite. Sou Luiz, adicto de recuperação, limpo há quase 30 anos. E como conselheiro de dependência química, 28 anos. Então, essa aula a gente estava dando essa aula ali, mas não sei o que aconteceu. O formador estourou. E a gente vai falar sobre codependência. Eu quero indicar esse livro aqui. Se vocês quiserem comprar esse livro, para além da codependência, né? É um livro muito usado, entendeu? Então, se quiserem, tá aqui em cima, as pessoas que estão assistindo aí, um livro muito bom, né? Apesar que eu não vou falar muito sobre esse livro. E eu quero voltar a falar sobre aquilo que eu falei daquela vez e, infelizmente, o transformador explodiu, não deu para poder a gente conversar. Então, a gente entende que codependência é uma pessoa que ela quer de todas as formas salvar a outra pessoa, uma pessoa que enxerga, né, que a outra pessoa está se destruindo, isso no contexto do uso de droga, né? E a codependência, essa pessoa está atrelada à patologia do outro, à doença do outro. Só que a pessoa que está doente, principalmente a adicção, é a única doença que o doente não consegue se ver doente. Entendeu? Ele tem dificuldade de entrar em contato com o próprio sofrimento dele. Então, geralmente, quem entra em contato com o sofrimento do adicto, primeiramente é a própria família. Então, o desespero é que a família está vendo que o cara está se matando, mas o indivíduo... Pode dar uma posição rapidinho? Não, Michel, não. Vai escutar. Não atrapalhando. Então, o que acontece? Não, você tem que ouvir, você veio aqui para aprender, escutar. Então, a gente que é adicto, a gente não consegue conectar com a nossa doença. Por isso, quando as pessoas vão nos questionar sobre o nosso comportamento de uso, sobre o jeito que as coisas estão, a gente faz a gente responde assim: mas o que está acontecendo? Mas eu não estou fazendo nada demais, eu não tenho problema. Então, essa afirmação de que não tenho problema, progredindo no próprio problema, leva as pessoas que nos amam a ficarem desesperadas e tentar de toda forma nos salvar. Vocês estão me entendendo, senhor? Não? Então, a primeira pessoa que vai sofrer com esse uso de droga não sou eu, ideal. A primeira pessoa que vai sofrer só é a mulher, o filho, a tia, a mãe, o pai. Então, até essa pessoa, quanto mais ela tenta insistir que a outra pessoa está descontrolada e usando muito, vai gerando um conflito. Verdade. Vai gerando um conflito terrível, porque a pessoa não admite que a gente sempre põe a coisa no diminutivo, né? Eu não estou usando tanto assim, não. E acontece que essa decisão de tentar nos salvar é a decisão onde outra pessoa vai perdendo a vida. A gente vai perdendo a vida no uso e a outra pessoa vai perdendo a vida tentando nos parar, tentando nos sinalizar que a gente está morrendo. E a outra pessoa começa a ficar depressiva, começa a desistir da vida. E quando a gente para de usar e a gente entra em recuperação, a gente consegue ver o estrago que a gente fez na vida dos nossos entes queridos. Por exemplo, vou falar de mim. Eu só vi os 7 AVC que minha mãe teve e os 3 infartos depois que eu parei de usar. Depois que eu parei de usar, que eu fiquei limpo em tratamento, que eu olhei para minha mãe, aquilo me doeu muito. Porque eu sei que boa parte da vida da minha mãe foi dispensada se preocupando comigo e com a destruição que eu estava causando na minha vida, porque a gente só percebe que tem mãe, no sentido estrito da palavra, que tem filho, que tem mulher, quando a gente entra em tratamento. Quando a gente está no uso, essas pessoas que são significativas, elas passam a ter significado nenhum. Até porque a gente está entorpecido, a gente entra num nível de torpor tão grande que a gente não consegue nem sentir culpa. A gente só sente culpa depois do outro dia
ou 2, 3 dias à frente, depois que cai na depressão pós-droga. Mas é uma culpa que ela é relativamente, não é uma culpa crônica, que você, aquela culpa tu arrasta, é uma culpa que na hora que aquela depressão passa, que você come alguma coisa, dorme, restaura a saúde física, porque a gente precisa da saúde física para poder ficar sentindo sensação, e aí depois que esse período passa, a gente volta de novo a usar, e nunca reconhecendo que a gente tem uma doença. Porque se a gente reconhecer que a gente tem uma doença, a gente tem que admitir que a gente precisa de tratamento. Vocês estão me compreendendo, sim ou não? Sim. Mas essas pessoas que são codependentes, né, elas sofrem muito, porque elas sofrem de duas formas. Elas sofrem porque vê a gente se destruindo e sofrem tentando encobrir a nossa desgraça. Por que é tão difícil para uma mãe admitir para vizinhos, sociedade, amigos e parentes que o filho ou o esposo está no uso de droga e álcool? Porque não quer de forma alguma queimar a imagem da pessoa. E a leitura que a gente faz quando a gente está em uso é que a outra pessoa está perturbando a gente. Parece que funciona de uma forma horrível. Quanto mais a pessoa perturba e não está perturbando, essa visão de perturbar é uma visão de quem está imiscuído na doença. Quanto mais o outro insiste em me resgatar, mais ele me joga para usar. Tem um efeito totalmente rebote, um efeito parece que aquela chantagem emocional, acho que alguns dos senhores devem ter passado por isso, de ver a pessoa chorando, a pessoa fala, você está me destruindo, você está arrebentando a minha vida, olha o que você está fazendo para o nosso casamento, caramba, você não dá atenção para o seu filho, caramba, já tem 3 dias que você não dorme em casa. Essa tentativa excessiva do outro nos conscientizar faz um efeito rebote, aí que a pessoa abre a porta, vai e bebe, aí que a pessoa sai de novo, vai e usa de novo. Então, no final de tudo, enquanto eu não deixar esse indivíduo, que eu amo tanto, quebrar a cara, ele não vai ter um insight. Quando é que uma pessoa que está usando compulsivamente, obsessivamente, vai ter um insight? Um despertar? Quando ele começar a ter perdas. Você entende? É igual a parábola do filho pródigo, né? Quando ele estava na lama, no chiqueiro, ele fala assim, caramba, enquanto na casa do meu pai há abundância de comida, e lá as pessoas que trabalham com meu pai vivem melhor do que eu estou nessa situação, no chiqueiro. E aí ele tem um despertar. Às vezes o despertar acontece quando tem perdas, mas o outro não quer deixar a gente se machucar. Então, essa proteção do outro impede a gente de ter um despertar. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Eu encontrei uma moça, que ela é farmacêutica, e um amigo meu falou, Luiz, tem como você conversar com ela? Eu falei, rapaz, estou na correria, não tem como agora eu parar, mas vamos lá conversar com ela um pouquinho. Eu fui lá, e ela falou assim, você espera um minutinho? Eu falei, espero. Aí ela demorou, eu falei assim, não tem como te jantar não, que eu estou um pouco de pressa. Ela falou assim, então Luiz, você é o Luiz, né? Então, a gente tem um amigo em comum. Eu falei, sim, temos um amigo em comum. Eu falei, qual é o problema? Ela falou assim, o meu marido usou 6 mil. E ele está desempregado. E esse dinheiro era uma reserva nossa, que eu tinha deixado, ele usou esses 6 mil. E sumiu de casa, né? Invernou na boca de fumo aí durante 15 dias e voltou, sabe, magro, voltou com a saúde debilitada. Eu levei ele no posto, eu cuidei dele e ele restaurou a saúde física, emocional, e eu conversei com ele. Quando eu comecei a cobrar ele, quando eu comecei a discutir com ele, ele saiu de novo, roubou 2 mil, porque ele não pegou, ele roubou que esse dinheiro já era meu. E ele invernou na boca de novo e eu fui lá e peguei ele. E aí depois ele usou mais 1.000. E eu fui lá, peguei ele, cuidei dele e tal. E eu não sei o que eu faço. Eu falei assim, então, quem está precisando de ajuda é você. Não é o seu marido. Vocês conseguem entender? Porque toda vez que ele usar e você pegar ele, você ajudar ele, e ele usar de novo, ele está fazendo uma leitura
errada da situação. Ele não está entendendo que você está tirando ele para que ele levante a cabeça, que ele se erga e que ele mude comportamento. Ele tá usando, ele pode pular porque você segura. E toda vez que ele pular e você segurar, ele não vai mudar nunca. E o adicto, ele só tem um insight quando o comportamento dele, ele sofre as consequências. Enquanto o outro pagar pelas nossas consequências, a gente não vai conseguir mudar. Mas fala para uma mãe, fala para uma mulher, fala para um filho que vai deixar o ente querido sofrer as consequências para que possa ter um insight. Porque atitude sem consequências gera indivíduos inconsequentes. Eu vou pular, eu posso ir ali cheirar essa televisão que no outro dia a minha mãe compra outra. Já está acomodado, né? Não, vocês já estudaram sobre o condicionamento de Pavlov, que a repetição do ato gera a cronificação do ato. Então, por saber que alguém vai pagar a conta, por saber que chegar no outro dia, ele vomitou no chão, e aí alguém limpou, toda vez que alguém fizer isso, o movimento vai ser sempre o mesmo, eu vou continuar fazendo. Na verdade, os indivíduos que procuram recuperação hoje, são os indivíduos que perderam tudo. Ninguém se recupera por causa do uso de... Ninguém vence no tratamento, ninguém vem para o tratamento porque está usando droga ou bebendo. Vem porque a vida perdeu a governabilidade da própria vida. Vocês estão entendendo isso ou não? Já não tem nem o que perder. Então, quando começa a perder, é uma coisa, mas quando e aí, tem o que perder é quando... Lembra que eu falei com vocês sobre a entrevista motivacional? O indivíduo está vendo que o casamento balançou, a saúde está ruim, as pessoas estão se afastando dele, a imagem social dele já está queimada, e a única coisa que resta agora é uma conscientização profunda de aceitar, presta atenção, ele vai aceitar que o outro tem razão, mas ele não vai aceitar que ele está errado. Vocês conseguem entender isso ou não? A pessoa vai aceitar que o outro tem razão, mas ainda não vai aceitar que ele está errado. Por quê? Porque se ele aceitar que ele está errado, então ele precisa de ajuda. Ele até vai se internar. Ele vai se internar por causa para perder o casamento, vai se internar por causa do trabalho, por algum motivo. Mas ainda o motivo não é ele. Vocês me entendem isso ou não? É por isso que a gente tem esse vai e vem de pessoas usando e voltando. Não é que a pessoa ela cumpriu um tempo, ficou abstêmica, mas ela não tem a consciência ainda de parar. Vamos lá então. É primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Né? Literalmente também, quando a pessoa usa, é o mesmo esquema. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Só mudou a forma. Agora, esse negócio também é muito relativo, tá? O que é PIT? É plano individual de tratamento. Esse negócio é muito relativo. Eu conheço gente que parou de usar para salvar o casamento e conseguiu e está bem até hoje. Não existe um padrão imutável para cada pessoa. As pessoas são diferentes, elas reagem diferentes, pensam diferentes e elas têm uma estrutura de conceitos de vida diferente de umas das outras. Então o que acontece? Mas nesse raio-x que eu falei no início com vocês, é quando a gente dá de cara com a nossa família no primeiro dia de visita. O cara está tão doente ainda que ele não procura nem saber como, depois de gastar tanta coisa, sabe, de perder tanta coisa e de decepcionar tanta pessoa, ele não tem nem assim a sensibilidade de ser grato pela pessoa ter vindo. Geralmente a primeira visita quase sempre é discussão e passe, né? E ainda não consegue entender que a pessoa está fazendo investimento nele. Pô, você me colocou aqui, o que você está fazendo? Está maluca? Eu não tenho problema nenhum, isso aqui é mais lá. Ou seja, a visita se torna um campo de muita discussão, impasse, raiva, decepção, porque eu já cansei de ver a pessoa pegar as coisas, deixar em cima da mesa e ir embora.
E eu perguntava pro cara, o que houve? Que a sua esposa saiu correndo aí, rapaz. Nada não. Vai ver o quê? A negação da situação. Nada não, eu não fiz nada não. E a mulher ligar lá de fora, nunca mais eu vejo ele. Deus me livre. Peguei dinheiro emprestado. Comprei tudo. Olha a doença do outro. Comprei tudo que ele pediu. Mesmo sem ter condição de levar nada, eu comprei tudo que ele pediu para ele não ficar aborrecido. Eu vi, acho que a gente pode falar bem abertamente aqui, eu vi um marido ter relação sexual com a esposa dentro do chiqueiro na clínica. Sério. Senão ele falou que ele ia embora, que ele ia quebrar tudo, que ele ia boicotar o tratamento. E assim, eu vi, mas não foi o que vi, né? Eu digo que eu vi porque eu participei dessa situação. E aí daqui a pouco eu pedi para poder chamá-lo, né? E ela não, eu deixei conversando com a psicóloga, com a assistente social. E eu falei, você fez isso? Você expôs a sua esposa dentro do chiqueiro, as pessoas tudo vendo. Você teve coragem de fazer isso? Porque a gente já falou que a adicção não tem nada a ver com droga, né? Sim. Não preciso fumar um baseado para dizer que eu sou adicto. Eu preciso simplesmente ser insensível e ter ausência de culpa para confirmar que a minha persona adicta está funcionando muito bem. E às vezes, quando tira a droga, o indivíduo adicto ainda está ativo. Sim. A droga, às vezes, leva a culpa de uma coisa que de fato ela não tem. Tem gente que não precisa usar droga para ser quem é, pô. Ele já é aquilo e ele precisa tratar mais a personalidade adicta do que se preocupar em estar abstêmico. Eu estou limpo. Limpo como? Limpo do quê? Está só abstêmico? Porque estar abstêmico nem sempre está em tratamento. Isso é uma coisa para uma outra conversa. Mas ele em momento algum ele teve nenhum gerenciamento de culpa, de tristeza, sabe? E ele falou, eu tava afim, fui lá, aí eu falei assim, pô, quando for assim, pega a boca, cara, porque eu acho que a boca deve te dar uma mordida. E a mulher nunca mais foi visitar ele porque ficou com vergonha do que ela foi capaz de fazer para deixar ele bem. Tem família que permite o filho usar droga dentro de casa. Identifico. E o cara aproveita disso e faz a ruaça, não é melhor você usar aqui porque você está perto de mim. Você está perto de mim, você não vai morrer. Tem família que vai na boca junto. Tem família que vai na boca, leva o cara na boca de fumo. Identifico. Dá dinheiro para comprar. É o ponto da loucura estabelecida como cuidado. O nome da loucura, eu tenho tanto cuidado por ele, que eu prefiro ir comprar, eu prefiro comprar na boca, eu prefiro deixar ele usar em casa, eu prefiro dar dinheiro do que ele roubar alguma coisa. E o cara, ele se aproveita dessas circunstancialidades e ele se sente bem à vontade com isso. Ele não tem culpa, não tem tristeza, né, da mãe ou de alguém tomar um tiro. Tem limite. Não tem limite para nada. E outra coisa, eu conheço um rapaz que o pai dele tinha câncer e aí teve que amputar um braço. E ele forçava o pai dele a ir na moto com a mão só, cheio de morfina. Falou isso aqui, Cheio de morfina na motinha. E todo mundo perguntava para ele, gente, assim, a gente chega num ponto de dessensibilidade e de embotamento e falta de sensibilidade, sabe? O nosso egoísmo engole o cosmo e atravessa todas as barreiras da humanidade do outro, porque a gente já não é mais humano. E o outro também está sendo desumano com ele. Eu falei, cara, tu foi de moto com teu pai com câncer sentindo dor. Foi, pô. Foi. Ele ficou com medo, eu falei com ele, tá tendo tiroteio, e assim mesmo ele montou na moto e foi. E quando o pai dele morreu, um dia antes do pai dele morrer, aliás, desculpa, quando ele foi visitar o pai dele falou assim, o câncer está me matando, mas você está acelerando a minha morte a todo dia.
Você sente algum tipo de tristeza quando você vê a sua visita vindo aqui? Eu sim. Não. Você consegue, tá igual ao discurso de uma menina que ela arrumou emprego? Não, ela foi numa entrevista de emprego e o cara perguntou para ela assim, o que você sente em estar aqui nessa empresa, nessa multinacional? A quem você atribui isso? Ela falou, minha capacidade de gestão, meu empenho, estudo. E ele falou assim, é mesmo? Eu fiz um doutorado, agora estou estudando mais e tal. É a minha capacidade, eu penso minha capacidade e minha dedicação. E o cara falou assim, então você volta, porque a gente não quer aceitar você aqui, com toda a sua capacidade. E aproveita e dá um abraço, um beijo na mão da sua mãe. Quando ela chegou em casa, né, com raiva, mãe, deu errado, tal. Aí falou assim, mãe, aí ela quebrada, aí foi dar um abraço, lembrou, deu um abraço, quando foi beijar a mão da mãe dela, toda arrebentada, de tanto lavar roupa para pagar a faculdade dela. E ela voltou lá no cara e falou assim, pô, cara, eu devo tudo à minha mãe. Por esses anos todos, está lavando roupa para pagar na faculdade, eu nunca tive que meter a mão em nada. Sabe por que você está vivo? Chuta. Sem religiosidade, tá, gente? Sem religiosidade. Por causa da sua mulher, sua mãe, sua avó. Verdade. E o que você faz com isso? Eu acho legal o dia da ligação, né? Faz um pix, tchau. Como é que você tem tratado essa pessoa? Porque o monstro era droga, né? Como é que você tem tratado essa pessoa? Porque essa pessoa, ela está sofrendo ainda, tá? A gente que é terapeuta sabe o que é isso, né? Uma família fica, ele está bem, meu Deus do céu. Eu falei assim, olha, ele está bem, mas eu senti que ele estava respirando. Não, você está respirando porque ele está vivo, senhor. Ele está vivo, ele está bem. O biscoitinho chegou, sabe? Não tem gratidão nenhuma. Não tem gratidão nenhuma. Sabe? Não, se você não muda por você, tenta fazer mudar para alguém ficar feliz, né? De repente você nem vai ficar feliz porque você mudou, mas tenta fazer alguma coisa para fazer outra pessoa feliz, porque até agora foi só decepção. Vocês estão entendendo, senhor? E a nossa pressa de sair e o medo do outro de nos reencontrar lá fora. Você já reparou o medo que a pessoa tem? Às vezes, teve uma mãe que falou assim, não, eu prefiro que ele não saia daí agora não. Minha mãe. Não prefiro. Então a gente não respeita, a gente quer sair no dia que eu estiver bem. Isso é legal? Sim ou não? Não. Eu tenho que sair no dia que o outro estiver bem e pronto para me receber de volta. Exatamente. Se é que o outro significa alguma coisa para mim. Vocês estão entendendo isso ou não? Sim. Se é que o outro significa alguma coisa para mim. Então, essa questão da codependência é horrível, porque é uma pessoa enxergando o outro morrendo e outra pessoa usando, se sentindo vivo, mas se matando. Entendeu? Uma pessoa que fica apavorada porque... Sabe, eu não sei vocês, cara, quando eu estava pancadão, quando eu olhava no espelho, saindo sangue, eu fazia assim com a prova. O olho, isso aqui preto, aí minha mãe ficava assim, meu Deus, seu filho está passando mal? Aí todo mundo, tá, mas o que está acontecendo com você? Eu não conseguia enxergar a dor do outro, não. Você está me entendendo ou não? Quando a gente fala que a doença, ela eu sou egocêntrico, porque eu sou o centro. Se eu estiver bem e todo mundo estiver mal, que se dane. Vocês estão entendendo? Eu tenho que estar bem. E se para mim ficar bem, do meu ponto de vista, eu preciso usar, cheirar, tomar cachaça, vacilar, fazer conta e dívida, e o outro se sentir mal, o sentimento do outro para mim não importa. A única coisa que importa é a universalidade do que eu sinto e o prazer que gera e me motiva a querer mais. E o outro mesmo arrebentado, sabe o que ele faz? Ele continua lutando por mim.
Tem um filme de um cara que ele é maior 71, esse filme. Gigante de Aço. Ele vende o próprio filho dele. Adictar-se em robô, essas paradas, ele é doidão. E aí, ele fala pro filho dele assim: o que você esperava de mim? Você não sabe que eu sou 71? Tipo assim, você não sabe que eu não vale nada? Aí o filho dele começa a chorar e ele fala assim: o que você quer? Aí o filho dele diz assim: eu quero que você lute por mim. Você tem coragem de lutar pela sua família? Tenho. Você tem lutado pela sua família? Cada ligação só falta o dedo entrar dentro do... Ah, tu tá muito bem porque tu tá aí. Eu já vi um cara, a vontade que eu tenho de internar você aqui. E sabe, quando a pessoa morre, a pessoa que mais chora no enterro, sabe quem é? Aquele que menos fez pelo morto quando estava vivo. A gente adoeceu essas pessoas, a gente tá. Hoje eu trato minha mãe, nossa, sai até de mão dada pé na rua, brava que eu. E toda vez que eu vou lá, ela fala a mesma coisa: você me deixou cega desse olho, olha, assim. Eu falei: mas você tem um outro. Eu falo assim: o outro é para continuar de olho em você. Aí eu falo: tô indo embora. Ela chama a minha irmã mais velha, leva ele até o ponto que ele pode usar ainda, eu não acredito nele. Não tenho mais coragem de chegar na casa da minha mãe e mexer nas coisas dela. E é um cara que depois de limpo, né? Um cara limpo, sem usar droga, ele só compra as coisas para ele, como não ajuda a pagar uma conta. Ele ainda consegue ser esse sugador do inferno, ele vai sugando, né? Ele vai sugando, ele não quer saber de onde vem a comida e como se faz para comprar. O investimento dele é um relógio, é um celular caro, é uma roupa cara. E a outra pessoa ainda se torna responsável de alimentar, de pagar as contas, porque o indivíduo ainda continua com um comportamento adicto. Ele quer botar um cordãozão de lata, agora a onda é essa, usar um cordão igual ouro de lata, né? Eu vi o terapeuta que a gente falou com uma foto, um cordão de lata, a mãe dele destruída emocionalmente. Nem um pingo de sentimento pelo outro. Nem um pingo de consideração. E o outro continua lutando pela gente. Mesmo a gente aqui dentro, quem tem filho e não paga pensão, outra pessoa está pagando. Entendeu? Quem tem conta na rua, a outra pessoa está pagando as contas. Enquanto isso, o que eu estou fazendo aqui dentro para melhorar a minha relação com essa pessoa que eu adoeci? Nada. Hã? Nada. Não, está fazendo alguma coisa. Eu não acredito que daqui não está fazendo nada. Por enquanto não tá fazendo nada. Não acredito. Não acredito que a gente está aqui não está fazendo nada. Se recuperando. Nossa recuperação já é alguma coisa. Já é o Agora o início. O lembre-se. início. A recuperação é de quem? É nossa, é individual. De quem é a recuperação? Minha. Então, eu não posso exigir, então, quando eu sair daqui, que a pessoa aceite que eu estou em recuperação, porque a pessoa não vai aceitar. A pessoa está traumatizada com a gente. Inclusive, até o tema de uma aula aí que não seria isso, causa dele. A pessoa está traumatizada. A gente deixou tantas marcas negativas no outro, que para a gente poder, a gente não vai apagar aquilo que a gente fez e o outro não vai esquecer, mas a gente pode construir coisas novas. A gente pode deixar marcas positivas. Mas isso demora Espero que a confiança vai... Demora o que isso? Um tempo. E esse tempo precisa de quê? De um processo. E esse processo, o maior investidor na minha recuperação, na recuperação do outro, sou eu. Entendeu? O psicólogo pode orientar, o terapeuta pode orientar, o psiquiatra pode orientar, mas no final das contas eu preciso tomar atitude. Então vamos lá. Então a gente entendeu que a outra pessoa está doente e eu estou doente também. Só que eu estou em tratamento e a outra pessoa não está em tratamento. Então agora a situação reverteu. Eu preciso ter paciência. Tem que ter o quê? Paciência. Oi. Às vezes o próprio adicto que não está recuperado vai para casa e usa a atitude do parente como gatilho para voltar ao uso. Sim, sim.
Usa o quê? Usa a atitude do outro, né? O cara não tá ali, o cara não não acredita em mim, então vou usar mesmo. É justamente isso que eu estou falando com vocês. Como é que eu vou... Se não faz o que eu quero, eu faço o que te magoa, o que te machuca. Entendeu? Se você não faz o que eu quero, eu faço exatamente aquilo que você não quer. Vou machucar você, vou ferir você e no final vou dizer eu sou um adicto. Que é a linguagem mais frívola e mais irresponsável de um cara é dizer eu fiz isso porque eu sou um adicto. Né? E aí o que acontece? Eu atribuo a minha recaída ao outro, porque culpando o outro, eu estou matando o outro. Na verdade, é um jogo de uma pessoa que não toma a decisão de salvar a própria vida e acaba se matando, tentando salvar a vida de alguém que está destruindo a própria vida. Por exemplo, eu já usei esse exemplo aqui, mas eu vou deixar mais aberto aqui. Eu tive problema com quase todos os meus filhos. Mas teve um que ele da última vez agora, ele foi preso. Ele está preso. Aí, né, todo mundo me criticando. Pô, tu vai falar com ele? Não, eu falei, vou falar o quê? Vou falar o quê com ele? Não, mas você tem que fazer carteirinha, o pessoal, minha família. Eu falei, gente, só deixa eu falar uma coisa com vocês. Quem criou foi eu. Quem alimentou foi eu. Quem vestiu foi eu. Então, quem vai cuidar dele sou eu. Mas se vocês quiserem ir no presídio visitar ele, vocês fazem a carteirinha e vai. Mas eu não vou no presídio. Eu não vou no presídio visitar ele. Uma que eu não tenho tempo para parar por causa dele. Meu tio faz a mesma coisa. Você me entende, sim ou não? Não é crueldade não, gente. Eu não tenho tempo para parar minha vida para estar lá no presídio porque ele fez uma escolha errada. Quarto de visita. Entendeu? Tem como o senhor me dar 20 reais? Eu falei, pô, cara, eu estou desempregado. E realmente eu estava desempregado. O que eu tenho aqui é o dinheiro para pagar a pensão dos seus irmãos mais novos. E eu não vou me eleger essa pessoa. Pai, aqui está ruim. Eu falei, então, cara. Então você precisa decidir o que você quer. Porque aqui estava bom e você decidiu fazer uma escolha e agora ele está ruim. Então você vai viver essa situação porque eu não vou viver com você. Eu não vou morrer por causa de você. Eu não vou ficar pensando em você 24 horas que ele está ruim. Eu preciso pensar num milhão de coisas e você não vai fazer parte delas. Isso daí ou vai ser pedagógico, você vai aprender com essa lição, ou você vai sair daí pior e as coisas vão só piorando para você, tá? Boa noite, Deus abençoe. Não liga para mim de telefone de presídio, por favor. Sabe como é que o pessoal me chamou? Chuta. Sem coração. Frio. Frozen. Mas sabe o que essas pessoas deram para ele nesse tempo todo? Nada. E alguém me perguntou assim, se ele ficar revoltado. Eu falei, outra escolha que ele vai fazer para a vida dele. Ele já é homem, já é de maior, e as escolhas estão sendo feitas. E eu não vou limpar ele como se ele fosse um bebê para ele depois sujar na calça de novo. Vocês me entendem isso ou não? Com certeza. Toda atitude tem o quê? Uma reação. Oi? Uma reação. Tem o quê? Uma reação. Toda ação E aí tem o uma cara reação. faz e a consequência é minha? Claro que Não. Hein? Não. Quem é que tem filho aí? Eu. Não é pequeno. Já tá na barriga. É pequeno, mas... Então, por exemplo, eu tenho uma filha que hoje já está com 16. Quando ela estava com 6 anos, ela mandou o padrasto dela ir embora de casa. Aí a minha mulher me ligou, você precisa conversar com ela que ela está impossível. Chama Super Nani. Nunca vi alguém ganhar dinheiro tão mole cuidando do filho dos outros. Chama Super Nani. Ela falou assim, não, estou falando sério. Eu cheguei lá e falei assim, deixa eu falar contigo. Abaixei, né, para falar com ela, fiquei na altura dela, falei assim, então você vai pedir perdão ao seu padrasto, desculpa, não sei, você vai lá e vai pedir desculpa, qualquer coisa que ele entenda que você está tomando a atitude errada, porque quem manda na sua vida sou eu e sua mãe. E na hora dele te levar para o shopping, na hora dele te dar roupa, te dar as coisas, você não faz essa birra. E só porque ele pediu você para fazer uma coisa que você é obrigação sua, pegar suas bonecas e guardar as suas bonecas. Quem é que já leu um artigo na internet chamado 12 formas de fazer do seu filho um delinquente? Então. E uma das coisas é essa. Toda hora que a criança deixar a coisa espalhada, vai lá e põe no lugar. E eu falei, você vai pedir desculpa. Ela falou assim, eu não vou. Eu falei, eita Jesus.
Braba, não vou. Aí eu peguei a vara, né? É lógico que eu não ia dar varada na perna. Só eu pegar já começou a chorar. Porque a Bíblia diz que a gente não pode bater com a mão. Porque a mão ou você bate ou você faz carinho. Não dá para ter duas mensagens juntas. Pessoal, tu dá um tapa na criança e depois vai fazer carinho com a mesma mão que bateu? Que loucura é essa? E aí ela foi lá, pediu desculpa a ele, chorou. Aí eu peguei ela no colo, eu te amo. Eu não vou deixar que você se torne uma pessoa que eu não tenho pretensão que você se torne, isso está doendo, mas depois passou, chorou. Então talvez o grande problema é que a gente quer, a pessoa codependente, ela quer simplesmente assumir a culpa do outro sem ter culpa nenhuma. Porque uma pessoa que é codependente, ela acha que a culpa da gente agir como a gente agia é dela. Não sei quem já ouviu uma mãe falar assim: o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado para acontecer isso, né? Porque na verdade a outra pessoa se sente culpada e ela não fez absolutamente nada. E aí, para que ela possa mitigar e amenizar a culpa, ela vai, como é que se diz? Ela vai não deixando o indivíduo sofrer a consequência dos atos dele. Aí o interessante, que a minha vida é uma ciranda de problemas, né, para todos os lados. Aí a minha filha de 29 anos criou um problema, ficou com o marido, deu briga, deu confusão, deu polícia, deu tudo, e fizeram casa para ela, e ela chamava o cara para casa, a confusão do inferno, ela foi para ela em casa. Minha mulher, pode vir morar aqui. Aí quando eu cheguei, ela, mas os meus netos, né? 6 netos, 5, sei lá, muitos netos chegaram lá. E aí eu falei para minha mulher: o que está acontecendo? Ela: não, eu convidei ela para morar aqui. Mas assim, como assim que você autorizou ela para morar aqui? As crianças vão para um abrigo, numa creche aí, não é um abrigo. A mulher falou: eu não acredito que você fazia isso. Eu falei assim: vou fazer o quê? Como é que a gente vai dormir? Como é que as crianças vão dormir aonde? A minha mulher, pelo amor de Deus, eu falei: então tá bom. Aí eu vi o menino abrir o armário, falei: tira a mão do armário, por favor, que esse biscoito não é seu. Posso comer, avô? Na hora do café da tarde a gente vai comer o biscoito vai ser distribuído. Esse biscoito não é seu, você, por favor, põe o biscoito de volta no armário. Sabe como é que é o nome disso, gente? Educação. Educação é a luta de quem não desiste primeiro. Tá bom, avô. A menina pega o tosse, bebe o outro, põe lá. Aí minha filha chorando, abracei ela, falei: cara, assim, eu não vou nem falar mais nada, porque você já denunciou o cara, você já foi à polícia, já foi lá, você já foi no fórum, foi na Maria da Penha, Maria do José, e volta, você vai e volta, você vai e volta, e vocês precisam de ajuda. Pai, que ajuda? De você ter vergonha na cara. E não admitir que se eu nunca te bati, te dei carinho, tu não tem que admitir que homem nenhum te bate e viver isso. Moral da história? Ela começou, pegou um coquinho, pegou leitinho nas crianças, começou a fazer bala. Olha que maravilha. Falei: leva as crianças juntas que é para poder dar mais comoção. Rapaz, levou as crianças juntas, cara. E as crianças, bala, beijo, bala. E aí começou, montou a casa dela, tudo pronto, tudo legal. Sabe o que ela fez? Voltou pro cara. É assim mesmo. Não, não é assim. Não é assim não. Eu sou obrigado a aceitar? Não. Vocês estão entendendo? Sim. O problema é que a gente não resolve o nosso problema. Quem está resolvendo o nosso problema é os outros. O que é assumir a governabilidade do primeiro passo? É eu ser honesto suficientemente que eu fiz e eu preciso resolver o que eu fiz. E que ninguém tem o dever de parar a própria vida para resolver os problemas que eu criei para a minha vida. Oi. No meu segundo relacionamento aconteceu justamente isso. Eu criei os 3 filhos da minha ex-mulher. Aí a do meio arrumou um problema lá com a mãe, saiu, foi arrumar um sujeito lá, foi morar com o cara. Depois de 3 meses e 4 meses aparece de novo grávida em casa. E eu cheguei pra minha ex-mulher e falei assim: olha só, já sustentei 3. Essa aí você sustenta. Ela: tá maluco, não sei o que, é minha filha. É a sua filha. Aí todo mundo vai entender. Acabou. Porque eu já tinha sustentado 3 filhos.
Dei de tudo melhor para todo mundo, tudo para a família, e no final das contas, quem tem valor? Então, mas quando você sustenta o filho de alguém, essa pessoa faz mais um. Sim, aí Vai fazer mais um. Vai fazer mais um, vai fazer mais dois. Porque esse é um relacionamento de codependência. É quando a ajuda atrapalha. Sim. Tem que saber quando a ajuda atrapalha, cara. Se a gente sustenta um filho de uma pessoa, ela vai entender que posso fazer mais um. Se a pessoa usa droga, vende tudo e não tem consequência Sim. nenhuma, entendeu? Ela chega lá drogada, arrebentada e abre a porta e entra, meu amigo, eu vou roubar o cara e vou roubar de novo. Existe o entendimento da pessoa de que se ele faz e as consequências é outro que paga, eu vou fazer até o outro morrer. E quando o outro morrer? O que vai fazer? Não, sinceramente, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que essa pergunta cabe também para mim. E quando essa pessoa se for? Isso é para quando é um ente querido, uma mãe, um pai. E quando é uma esposa? Conforme eu disse para vocês que teve um cara que a mulher o tempo todo ficou do lado dele na internação. Quando ele estava saindo, ela falou assim: então, não moro mais naquela casa, tá? Se eu morrer primeiro, eu volto para buscar o terapeuta, hein? Volta não, que ele vai estar longe. Ele é o Superman, porque é sua esposa? Entendeu? Vocês entendem o que eu estou falando? Não há consequência, gente. Sabe o que é legal? Quando a pessoa está lutando, olha a visão de uma pessoa que interna a outra. Eu estou lutando por ele e ele está lutando por nós. Entendeu como é que é? Eu estou lutando porque quem está sofrendo com a ausência do marido não era o marido que já estava fora usando droga, é a mulher que estava em casa esperando. Quem está sofrendo pelo filho não era o filho que passava um mês de boca de fumo saindo, é a mãe que está esperando. E essas pessoas continuam sofrendo porque elas não fizeram nada, absolutamente nada, a não ser apoiar, a não ser insistente, e agora elas estão sozinhas. Você acha que quando a família de vocês faz a mesa e vê o seu lugarzinho, não sente falta? E sabe o que a gente sente falta? Do paladão, do pancadão. Ainda pega um cigarro, igual maconha, eu vejo às vezes igual maconha, prende tudo no nariz. Ou seja, a gente não tem um pingo de consideração por quem sofreu pela gente. Vocês estão dizendo, senhor? Sim. Entendemos. E o que eu quero saber é o que a gente vai fazer com essas pessoas que estão adoecidas. Se a gente vai ter a mesma paciência com elas, vai ter a mesma paciência que tiveram com a gente? Não. Sabe por quê, gente? A hora que você usar droga, você bater na porta e a pessoa jogar a tua roupa, se é que você tem roupa ainda, né? Porque em tempo em tempo a gente vende a roupa, né? A hora que a pessoa falar, acabou, aí nesse dia talvez você vai mudar, ou eu vou mudar. Na hora que a pessoa encerrar esse fato, dizer, acabou, não aguento mais, não tenho saúde mental, emocional e física para suportar mais isso, e não dá. Teve um menino que ele fez aniversário, e a mãe dele, 65 anos, né? Ela veio trazendo um bolo do Flamengo enorme para ele, e ela caiu no meio da rua, arrancou o tampão do joelho, mas o bolo não caiu. Ela falou assim: seu Luiz, o bolo não caiu, porque se esse bolo cai, ele ia ficar triste, porque ele pediu um bolo desse. Eu falei: senhora, a senhora vai, bota no carro, por favor, leva ela para o posto. Isso é um tampão do joelho, essa cara que arrancou com esse sangue. Enquanto ela foi no posto, eu peguei aquele bolo, peguei a faca, tirei o emblema do Flamengo, cortei um pedacinho, botei tudo no pote, nos potinhos. Aí quando chegou na hora do parabéns pra você, ele chorando. Aí quando acabou, a gente comeu o bolo, ele me chamou, me abraçou, minha mãe me trouxe um bolo do Flamengo, uma barba igual de Matusalém. Eu falei: eu raspei o bolo porque tu não teve um pingo de consciência que a sua mãe arrancou o tampão do joelho. Tu não ficou preocupado com isso logo foi abrindo. Já viu o dia de visita quando o cara vai logo abrir na bolsa?
Aqui não acontece isso não, duvido. Aqui não. Acontece Fala na não. outra. Não, acontece não. Deve ser na outra que fechou que acontece. Aqui não acontece isso não. Aqui não, o pessoal é tudo educado. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim. Então assim, nessa primeira parte, gente, eu queria pensar na gente prejudicando as pessoas. Ou continuar prejudicando as pessoas. Eu já vi pessoas dentro da instituição, já a pessoa, eu vou levar, não precisa levar nada, não precisa nem vir. Pô, imagina uma pessoa sair sem carro, sair do centro da cidade para vir visitar uma pessoa aqui, de ônibus. Imagina a sua avó, a sua mãe de idade, pegando um ônibus, de mais outro ônibus, mais uma Kombi, uma charrete para ir para cá para dentro. Você não acha que seria melhor você pedir para não vir? Que na verdade a pessoa também não está preocupada se a outra vem ou não, está preocupada se a outra está trazendo a comida que pediu. A pacoteira de cigarro, a comida, entendeu? E aí ele parece um rei, né? Ele é assim que acontece, nem aqui não acontece assim. Ele faz aquela, vem cá, senta aqui, dá uma doce para mim. Talvez a gente precise pedir para as pessoas que dêem um tempo para elas. Você está entendendo? Nós também tem que se recuperar, né? Oi? Nós também tem que Não, se precisa ficar um pouco longe também, cuidar delas, isso, é recuperar pelo menos a saúde física. Só que nesse processo de codependência, a pessoa está agarrada no outro de uma maneira tão intrínseca, que precisa mais de um processo terapêutico. E é nós que somos terapeuta e conselheiro de pensa química, a gente, para convencer a pessoa a não ficar toda hora ligando, mas o que aconteceu? Se acabar a luz e não ligar quarta-feira, a pessoa ela não entra em pânico porque apagou a luz, ela entra em pânico porque enquanto ela não ouvir que o outro está bem, ela não fica bem. Vocês estão me compreendendo? E nesse primeiro processo sou eu, absolutamente eu, conseguindo fazer essa pessoa que sofreu tanto, sofrer mais um pouco. E a outra pessoa, que a nossa segunda parte dessa reunião, a gente vai falar sobre, a outra pessoa precisa também desgarrar. Ou você acha que não dói? Eu saber que eu estou comendo, dormindo ali, e meu filho está preso. Hã? Dói. A mãe dele deu ele na minha mão com 8 meses e a menina com 2 anos, e eu criei os dois dentro de uma clínica, tomando conta de 50 pessoas. Sem fralda, sem leite, botando um pano. Tu não acha que dói? Sabe o que é indignação? É você ver a pessoa que você ama no lugar onde ela está se destruindo. Porque você sabe que aquela pessoa ela é melhor que aquilo. É essa indignação que dá de você ver um cara que você sonhou, que você teve plano, que viu ele sonhando, em determinado ponto você vê essa pessoa jogada na Cracolândia, presa numa boca de fumo, sei lá. E você olha para aquilo e fica indignado, porque você sabe que aquela pessoa não deve estar ali, porque aquela pessoa é melhor do que aquilo. Às vezes até quando a pessoa sabe disso, né? Não, mas ela sabe. Ela sabe. Mas o conjunto da loucura não é só a droga. O que está em alta hoje? O crack. Não, cara, é a boca de fumo. Nunca vi, o pessoal conhece o morro, né? Eu não vou nem ver jornal, o cara conhece o fuzil. Ele nunca foi bandido, mas ele conhece todos os MM. Ele não veio de bala no trem, não, aquele MM, ele conhece tudo que é fuzil. A linguagem da malandragem, o estilo de vida malandro, o bordão, né? Não é o cara que bota porque gosta, mas é o cara que bota porque anda igual pato, sabe? Querendo nós de malandro. A linguagem, meu irmão conhece o fulano do terceiro, papapá. Ou seja, não é só a droga, é o contexto de tudo. Não é só a lama, mas é tudo que envolve a loucura, o cara tá, pô. Tu viu hoje no jornal, São Luís, o que eles fizeram lá no Parque União? Na Vila do Na Vila dos Pinheiros.